prático aqui de análise de imóvel de leilão extrajudicial para que a gente identifique quais são os aspectos mais relevantes a serem analisados, tá? Vamos direto lá para a tela sem mais delongas, fazer a verificação aqui a respeito do que eu estou analisando. Esse aqui é o imóvel que a gente está fazendo análise, tá? O edifício Ferraz, valor de avaliação 180 mil, venda 117. É um apartamento, tá? Em Porto Alegre, na Cidade Baixa. Esse imóvel aqui ele vai a leilão amanhã. Primeira coisa que eu tenho que fazer é abrir o edital e a matrícula do imóvel. No edital eu já vou localizar aqui o site do leiloeiro. Abri o site do leiloeiro, já localizei aqui o lote em que o imóvel está sendo levado a leilão. Sabendo desse lote aqui, a gente já tem algumas informações que são pertinentes. Por exemplo, a quantidade de visitas. Muito poucas visitas, 203. Geralmente tem mais de 300, 600, 1000 visitas. Aqui só temos 200 e o leilão só vai acontecer amanhã. Tá? Esse leilão aqui, que tem aqui também, traz os mesmos documentos e tem mais arquivos do lote que a gente vai ver depois. Bom, o que importa aqui no edital, em primeiro lugar, eu vou direto para a parte que mais me interessa, que é saber quais são os débitos e pendências incidentes sobre o imóvel. O que eu devo saber? Que o proponente ele se declara ciente de que pode ter IPTU e condomínio. A Caixa vai fazer o pagamento das dívidas Propter-Rem e recai no imóvel desde que não prescritos. Mais de 5 anos tem que tomar cuidado. Se tiver prescrito, ela não vai fazer o pagamento. Devidamente comprovado, quem tem que comprovar é o arrematante, ok? Limitados à data da assinatura do contrato e a competência do pagamento do valor total da compra nos casos de aquisição. A responsabilidade do proponente classificado. Aqui ele está dizendo justamente que é responsabilidade de quem está arrematando fazer o envio dessas informações. O prazo que a Caixa tem para pagamento, depois que a gente encaminhar toda a documentação que ela solicitar, é de 90 dias, certo? No caso de débitos que estão sendo cobrados na judicial, a Caixa avalia a necessidade de se manifestar em juízo para se resguardar de cobranças indevidas. É uma situação que eu já falei a respeito, onde a Caixa algumas vezes vai debater se deve ou não pagar multa e honorários ao advogado da parte contrária. Geralmente isso acontece em dívidas de condomínio. Pois bem, vamos lá ao imóvel. A gente vai abrir a matrícula, vai verificar aí, por exemplo, o imóvel teve abertura de matrícula em 94. Imóvel razoavelmente antigo, aí quase 30 anos. Ele foi comprado pela Michelle em 2014, com alienação fiduciária, valor da dívida de 112 mil. A consolidação da propriedade se deu em dezembro do ano passado. Tá ok, a gente tendo mais de 5 anos da consolidação, a gente levanta aquele sinal de alerta, porque existe daí a necessidade de eu saber quem é que está ocupando esse imóvel. Como a consolidação se deu no ano passado, isso não é algo a ser debatido, a ser discutido, ok? Então a gente vai para a próxima etapa da nossa análise. Eu vou pegar e vou puxar processos que essa pessoa possa ter. E eu localizei aqui pelo CPF da fiduciante este processo aqui de cobrança de cotas condominiais. É esse processo aqui que pode sim causar problemas lá para o meu arrematante. A gente tem que tomar muito cuidado com isso aqui. A gente vai aqui carregar todos os eventos, vai pegar a inicial que é de 2019. Desde 2019 não é feitos pagamentos, não são feitos pagamentos das cotas condominiais. Valor da ação 2.112, não é um valor substancial. Se a gente colocar aqui 5 mil do valor da causa, 2 mil o valor do débito, certo? A gente vai ver aí que tiveram diversos andamentos, inclusive se a gente entrar aqui, verificar todo o processo, muito provavelmente saberemos o que está acontecendo nesse imóvel. Inclusive se há ocupante. Ó. AR de não procurado foi enviado para Bahia, este AR. A inicial... Provavelmente a inicial é no próprio imóvel. Então o primeiro mandado aqui deve ter sido cumprido lá no endereço do imóvel, João Alfredo, na Cidade Baixa. A certidão retornou negativa. Diligenciei extensivamente diversos horários, não foi possível, pois nunca logrei encontrar alguém no local, tampouco a ré. Olha, já sabemos que provavelmente o imóvel está desocupado. Depois a gente teve um AR que foi para Veranópolis, Rio Grande do Sul. Negativo, certidão negativa de cumprimento de mandado. Diligenciei, falei com a mãe de Michele que sua filha reside em Maraú, na Bahia.
Então a Michelle foi embora para a Bahia. Temos aí os andamentos, é aquilo que eu falei. Se a gente parar para olhar todo o processo aqui, é bem provável que vai descobrir até o que está acontecendo. Bela Taipuz não foi para Maraú, o AR, pelo menos não aqui. A gente vai verificar que provavelmente ela foi revel. Vamos ver aqui a petição do condomínio. Tá. Aqui estão aguardando o cumprimento da precatória, que possivelmente seja essa. Vamos ver para onde é que foi. Pela Taipus e Itacaré, na Bahia. Ok. Sabemos que tem uma ação judicial condominial. Essa ação aqui me acende um alerta porque eu tenho que considerar o valor dela de 5 mil atualizado, talvez esteja aí próximo de 10, 15, quem sabe. O principal a Caixa vai pagar. O valor das cotas condominiais é tranquilo, a Caixa vai pagar. O problema está com relação aos acessórios. Como a Caixa não faz parte daquela primeira etapa do processo, ela pode vir a dizer que, olha, eu não quero pagar nenhum honorário advocatício, nem multa, nem nada. Não a multa relacionada ao atraso, mas sim multa relacionada ao não pagamento na parte inicial. Como o processo ainda não está na fase de execução, teoricamente é muito mais tranquilo, perceba. A gente tem uma primeira fase de cognição, é essa fase que está aqui agora no processo. Segunda fase de execução. É na fase de execução que há incidências de acessórios, que são os honorários da fase de execução e a multa pelo não pagamento espontâneo. Então é isso que a Caixa discute, tá? É muito comum que a Caixa faça esse tipo de discussão, por isso que a gente está fazendo essa análise aqui deste imóvel. Além disso, já sabendo que o imóvel foi retomado pela Caixa e a pessoa está há bastante tempo fora desse imóvel, porque pelo menos tem 3 anos, pelo menos, que a mãe dela informou que ela está residindo na Bahia, agora nós iremos fazer o acesso aos autos na Justiça Federal para verificar se há alguma ação que esteja tramitando da Michelle contra a Caixa. Já fiz a consulta aqui, a minha consulta sempre vai ser pelo CPF do ex-mutuário, tá? É a partir do CPF na Justiça Federal do local do imóvel que nós iremos encontrar uma possível ação que esteja sendo promovida contra a Caixa. Então isso é importante fazer essa análise, fazer essa pesquisa. Como eu não encontrei nenhum processo no movimento encontrado no CPF dela, que eu não vou colocar aqui para poder publicar esse vídeo, a gente vai somente analisar agora a matrícula, porque nós não temos a possibilidade de fazer análise de elementos substanciais na consolidação do imóvel. Apenas vai dizer que, conforme requerimento emitido pela credora fiduciária, acompanhada da guia de TBI, em razão do inadimplemento, vencido o período 15/6/21 a 15/7/22, ou seja, foi 1 ano de atraso de parcelas vencidas. Cumpridas as formalidades da Lei 9514, isso aqui é o que está indicando que o registrador do registro de imóveis solicitou ao oficial do cartório para que fosse até o endereço, tentasse fazer a notificação da devedora, informando a ela que estava com dívida em aberto e seria necessário fazer esse pagamento em 15 dias. São essas as formalidades. A lei diz que deve ser enviado e-mail, deve ser tentado fazer a notificação pessoal por meio do oficial do registro, para que a pessoa tenha a possibilidade de purgar a mora. Consolidada a propriedade a partir desse momento aqui, em que 16/12 foi feito o requerimento no registro de imóveis, aí a gente já não pode mais somente purgar a mora, ela somente conseguiria por meio de quitação total da dívida, tudo aquilo que ela deve para a Caixa, poderia invalidar o procedimento, aí sim, caso ela quisesse o direito de preferência, além do pagamento de eventual despesa que a Caixa tenha tido com essa consolidação, certo? Aqui no caso, a gente tem somente esses elementos para analisar. Agora eu vou abrir aqui a lista dos elementos que eu trago na minha análise em geral. Então aqui na tela agora, minha análise e quais são os itens, os elementos que eu tenho que verificar na análise do imóvel. Intimação do devedor acerca da dívida, eu não tenho como fazer essa análise. Do cônjuge, não tenho como fazer. Intimação da data dos leilões, temos que confiar que a Caixa encaminhou a carta, correspondência e o e-mail para o ex-mutuário. Representação processual não haverá, porque não há processo nesse caso. A verificação de processo de impugnação em embargos. Verificamos que não existem processos contra a Caixa, existe sim um processo de execução de condomínio. Verificação de quem é o ocupante do imóvel, possivelmente esteja desocupado. Seria interessante nesses casos aqui, que a gente não tem a certeza de quem está lá, não haveria impedimento para participar desse leilão. Porém, se o arrematante, quem vai disputar, o investidor,
tiver interesse em saber, ele deve fazer uma diligência no local. Averbação da penhora em matrícula. Não há penhora, isso aqui é uma alienação fiduciária. Outros gravames não existem. Verificar a avaliação do imóvel. Não farei, não é a mote da minha análise aqui. Intimação da avaliação do imóvel também não haverá, porque essa avaliação ela já consta no contrato de alienação fiduciária. Os débitos que recaem sobre o imóvel, débitos condominiais já verificados e aqueles que eventualmente sejam IPTU e outros, a gente não precisa analisar porque, havendo esses débitos, a Caixa irá pagar. O que acontece? Para efeitos de análise, não há necessidade de ser considerado esses débitos, por isso eu não faço essa pesquisa. Posso pesquisar? Posso. Provavelmente, inclusive, vou encontrar IPTU em atraso. Porém, havendo a arrematação, iremos até a prefeitura solicitar essas guias e encaminhar para a Caixa, que é isso que deve ser feito. Então não há necessidade de eu ficar perdendo meu tempo fazendo essa pesquisa. Intimação de outros credores, como não há nenhuma penhora no imóvel, não há necessidade de nenhuma intimação. Este imóvel aqui, ele está apto a ser arrematado. O cliente pode participar, então, dessa disputa. E é isso que a gente precisa analisar. E então, vou dar encerramento aqui. Era isso aí que precisava ser visto quando a gente faz uma análise de imóvel de leilão extrajudicial, em que há uma alienação fiduciária. São poucos os elementos que são necessários serem analisados e, por isso, a gente pode simplesmente fazer aquela visualização de elementos práticos ali, processos, identificar se na matrícula houve aquela menção a respeito de que foram cumpridas as determinações legais da lei de alienação fiduciária. Muitas vezes a matrícula vai trazer que houve a notificação válida e está aqui averbada no registro de imóveis. Inclusive, é importante que saiba, para encerrar esse vídeo e essa explicação, que quando a instituição financeira faz a solicitação de consolidação da propriedade, ela obrigatoriamente precisa entregar no registro de imóveis a comprovação de que fez a notificação. Porém, o oficial pode ter ido até o imóvel e certificar que a pessoa não estava lá, certificar que ela estava em lugar incerto, inacessível, desconhecido, enfim, e com isso trazer até o registro de imóveis para fins de arquivamento apenas a certidão dizendo que não localizou ninguém. É obrigação da instituição financeira diligenciar em outros endereços, isso é importante, isso é motivo inclusive de anulação de consolidação. Porém, a gente não tem como ter acesso a essas informações extras, tá? Além de aquilo que é certificado pelo oficial. Em muitos casos, como estou visualizando nessa situação aqui, muito provavelmente se a pessoa ex-mutuária quisesse, ela poderia impugnar esse leilão, poderia buscar a anulação da consolidação e até mesmo ser procedente à ação, desde que outros tantos elementos fossem verificados. Porém, a gente não precisa se preocupar tanto, porque é o que tudo indica, ela foi embora para a Bahia, abandonou o imóvel, não quis mais pagar, etc. E ficou tudo para trás. Então, o caso aqui é de aprovação, o cliente pode ficar tranquilo. Havendo uma insurgência dela, a arrematação teoricamente não deve ser desfeita. Caso o cliente opte, ele pode inclusive desistir do leilão, se por um acaso alguém promover uma ação contra ele ou visando a anulação do leilão. Ele pode desistir, ao invés de apresentar resistência, que seria a contestação, ele simplesmente dá a desistência do leilão, pede dinheiro de volta e não gasta com nada. Ok? Ficamos por aqui. Muito obrigado por ter acompanhado e até a próxima.